Você é do tipo de pessoa que vive se humilhando, se arrastejando por perdão alheio ou por atenção de pessoas que não te dão a mínima? Pois é, fica até o final do vídeo aí que, baseado em alguns versículos, eu vou te contar aqui que você está perdendo tempo. Pois é, Meu nome é Roberto. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sino de notificações e também dê seu like. Vamos aí para o vídeo, baseado em alguns versículos. Quero primeiramente aqui ler alguns versículos para vocês. Então, há aqui um entendimento errôneo, né? Equivocado por muitas pessoas a respeito de ser humilhado. As pessoas acham que você tem que se humilhar para os outros. E aqui no versículo de Mateus 23:12, diz o seguinte, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então é você que se humilha, não as pessoas que te humilham. Entenda bem, as pessoas te humilharem é uma coisa, e você se humilhar é outra coisa. Agora entenda o que significa você se humilhar. O que eu entendi foi assim, se humilhar é a gente se humilhar para dentro, se humilhar para dentro da gente, se voltar para dentro, se render a Deus, se dar por vencido por Deus, se prostrar diante de Deus. Senhor, eu me entrego, eu me rendo, Senhor, eu me rendo. Pelo Senhor eu não vou ficar ressentido, pelo Senhor eu vou controlar a minha raiva, o meu ódio. Pelo Senhor, eu não vou perder o controle emocional. Pelo Senhor, eu vou controlar minhas emoções. Tudo pelo Senhor. Isso é se humilhar para Deus. Se humilhar para dentro. Não ficar se humilhando para as pessoas, para fora. É aquela questão da gente ficar correndo atrás de perdão, de atenção de pessoas, se humilhando, se arrastejando para que pessoas às vezes perdoem a gente de um mal que às vezes a gente nem cometeu. Se cometeu algum mal, deve sim pedir perdão, pedir desculpa, mas isso é uma vez só, né? Se ela vai perdoar ou não, isso é problema dela. É uma vez só que a gente pede. É raro as pessoas desculparem, perdoarem de verdade a gente, né? Sempre guardam mágoa, ressentimento, mas você fez a sua parte. Fazendo a sua parte, pronto, é uma vez só, acabou. Se ela vai perdoar ou não, isso fica a critério dela. O importante é que você fez a sua parte, se aliviou daquela carga. Pronto, acabou, mais nada. Inclusive na Bíblia fala sobre ressentimento. Tem muitos capítulos que falam sobre pessoas ressentidas. É um sentimento que nós não devemos mantê-lo, não devemos alimentá-lo, certo? Porque é um sentimento o qual nos causa prejuízo. A gente perde o foco daquilo que a gente tem para fazer, para a gente ficar gastando energia, né, em coisas que não vai nos ajudar em nada. E muitas pessoas ficam retendo esse sentimento. Então esse sentimento não ajuda, ele só piora. Então se você tem alimentado esse sentimento de ressentimento, é bom que você trabalhe isso. Eu vou ler aqui para vocês a respeito desse sentimento de ressentimento. Veja bem, aqui fala, a pessoa ressentida é aquela que está magoada com alguém ou com alguma situação. É um sentimento que não faz bem a ninguém, porque se trata de uma emoção negativa. Então podemos dizer que a pessoa com ressentimento deve procurar resolver essa pendência emocional rapidamente. Deve resolver, porque quanto mais tempo guardar esse sentimento, em seu coração, pior será para ela. E o perdão é a solução mais adequada. A liberação do perdão liberta quem perdoa e não quem é perdoado. Aí, tá vendo? Ela liberta quem perdoa e não quem é perdoado. Então, vamos aí voltar, se atentar àquilo que eu estava falando para vocês, né, na questão. Não guarde ressentimento, porque tem muita gente que guarda ressentimento. Olha aqui um versículo interessante aqui que fala aqui em Provérbios. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Provérbios 22:24. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se assola no íntimo dos tolos. Eclesiastes 7:9. Então vamos voltar aqui para o que a gente estava falando a respeito de você ficar se rastejando atrás de perdão de pessoas.
Aí já entra aquela questão daquele versículo, que você não deve se humilhar para as pessoas, mas se humilhar para si mesmo. E se humilhar para você mesmo é quando você se humilha para Deus. Você se, você se volta para dentro de você. Tá? Você se humilha para você. Um exemplo aqui de você se humilhar para você é você não ir atrás das tuas as paixões. Você está se humilhando para Deus, se humilhando para você, para não ir atrás de coisas, dos prazeres. Isso é um exemplo que eu estou dando, certo? Então, agora ficar humilhando para as pessoas, o caso da gente ficar lá, ai, me perdoa, fica correndo, implorando para a pessoa perdoar a gente, querer a atenção dela. Às vezes a gente no passado cometeu algum deslize, né, falou alguma coisa que não deveria falar, foi indelicado com aquela pessoa e aquela pessoa guarda ressentimento até hoje. Porque antes daquele comportamento seu, daquele evento que aconteceu, ela te tratava muito bem. Ela vivia até te bajulando, te tratando até bem demais. Mas depois que você cometeu aquela fraqueza sua, pronto, ela se ressentiu contra você e ela guarda isso no coração, porque muitas pessoas guardam ressentimentos. E a partir do momento que ela guarda ressentimento, ela te começa a tratar mal, ela não te perdoou, ela é magoada com você. E aí quando você percebe que as pessoas são magoadas com você, o que você precisa é se afastar, não adianta mais ficar ali. Não vai resolver mais nada, você ficar se humilhando ali para ela. Então cabe a ela perdoar você. E se ela não perdoar, você não tem que ficar ali se humilhando para ela. E a questão do ressentimento é uma coisa que você não pode guardar. A questão do ressentimento, eu vou dar um exemplo aqui, a questão do ressentimento. Hoje, por exemplo, lá no trabalho, eu me acabei fraquejando. Eu vi um vídeo no meu celular e fui querer mostrar para os meus colegas de trabalho. Para o meu encarregado, fui assim querer mostrar o vídeo, né? Um vídeo engraçado. E naquele momento eu senti que eles não deram atenção para aquele vídeo que eu estava mostrando. E naquele momento me veio um sentimento de ressentimento em mim. Veio. Não vou negar, veio, porque vem, todo mundo, a gente é fraco, vem. Mas naquele momento eu me atentei para mim mesmo e falei, não, eu não deveria ter feito isso. Por que eu fiz isso? Na verdade, as pessoas, né, no modo geral, as pessoas elas querem ser ouvidas. Elas querem que alguém dê atenção para elas, mas elas não estão a fim de dar atenção para ninguém. A maioria é assim, certo? A gente precisa entender isso, aceitar isso e saber lidar com a gente. Por isso que eu falo a questão de ficar em silêncio e tem que aprender com isso, né? Aprender com essas pessoas que não dão atenção pra gente, principalmente pessoas que são empatas, que tendem a ficar, a sentir um certo remorso por conta de, às vezes, uma atenção que deixou de dar para alguém, ela fica ali com remorso, fica, né, com cuidado com aquela pessoa. Então a gente precisa aprender com essas pessoas que não dão atenção para a gente ir trabalhando na gente um comportamento mais de também não dar muita atenção para as pessoas. Tá? Porque a gente fica perdendo tempo, às vezes, com pessoas que não acrescentam nada para a gente. Pelo contrário, elas nos tiram, elas nos sugam, elas ficam nos usando, né? E a gente às vezes fica se doando demasiadamente para elas. Então a gente precisa aprender com essas pessoas que não dão a mínima para a gente também ir trabalhando a gente para também evitar de ficar dando atenção a torto direito para as pessoas. Cuidar mais da gente, porque essas pessoas que não dão atenção para a gente, na maioria das vezes elas não se esforçam nem um pouco, sabe? Elas não se esforçam. E a gente que é empata, a gente fica se esforçando, né? Gastando energia para dar atenção para essas pessoas. E às vezes por conta de uma coisinha de nada que a gente fala, a gente fica ali com remorso, achando que feriu aquela pessoa demasiadamente, mas lá no fundo nem feriu. É a gente que está na cabeça da gente. Por isso que a gente precisa trabalhar e aprender com essas pessoas que não dão a mínima para a gente. A gente precisa tomar muito cuidado. A gente que é empata, às vezes a gente fica agressivo, a gente se estoura, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado no que fala, tomar cuidado. Por isso que eu falo, oriento as pessoas na questão do silêncio. Porque a gente tem que ficar distante dessas pessoas, porque elas se ressentem à toa, sabe? Qualquer coisinha elas se ressentem. Então elas são muito melindrosas. E a gente, por nossa vez,
a gente às vezes se irrita e acaba falando coisas que não deveria falar. Por isso que eu recomendo que fique longe dessas pessoas. Fique longe, sabe? Pessoas muito carentes, muito melindrosa, muito ressentida, muito mimimi. Tem que ficar longe dessas pessoas. Evitar muito diálogo, muita conversa com elas. Qualquer tipo de negócio precisa evitar. Porque a gente se compromete emocionalmente, acaba se comprometendo. Elas envolvem a gente, às vezes, sem a gente querer. Parar de querer falar o que a gente sente para os outros. Se atentar mais para a gente, principalmente. Então, essa questão que está lá no versículo, você não deve se humilhar para as pessoas, ficar se arrastejando para atenção, para aprovação de pessoas. Por acaso você cometeu um deslize contra ela lá atrás, de repente ela não te perdoou mais, está magoada, está ressentida com você e pronto, acabou. Já era. Certo? Você se perdoa no seu coração, se perdoa com Deus, você não fez aquilo de propósito, por maldade, acabou. Agora é problema dela, se ela não quer te perdoar, sabe? Se ela continua magoada e ressentida com você, é problema dela. E acontece muito de a gente ficar correndo a vida inteira dessas pessoas a qual a gente feriu, né? E elas aproveitando da gente. Elas ficam aproveitando da gente, maltratam a gente, tratam do jeito que elas querem a gente fica igual um capacho ali. Então a gente precisa se afastar, né? Não guarde ressentimento dessas pessoas, porém chega de se humilhar por perdão, de se rastejar por perdão dessas pessoas. O único perdão que você deve correr atrás é o perdão de Deus, é o perdão interno seu, você se perdoar. É isso, tá bem, gente? Esse é o vídeo de hoje, tá? Eu queria também ressaltar aqui a questão de ser bonzinho. Um exemplo aqui, tem muita gente que não sabe às vezes que quer ser bonzinho e ser bom. Mas a questão de ser bonzinho é um detalhe aqui, sabe, que eu quero contar para vocês. Hoje, por exemplo, lá no meu trabalho, uma pessoa lá, o meu colega de trabalho, falou assim: eu vou precisar parar ali para poder comprar um carregador para minha esposa que ela perdeu dela. No momento eu pensei, puxa, eu tenho 3 carregadores lá e não uso. Né? Eu pensei, né, podia dar um para ele, mas no momento eu pensei, não vou dar não, deixa ele comprar o dele lá. Então aí tá a questão de ser bonzinho. Pegar o meu carregador, emprestar para ele ou dar para ele e pegar e me oferecer. Então a questão de bonzinho é muito isso. Eu fui muito desse jeito no passado. Então a gente precisa parar, né? Precisa parar, principalmente empata, pessoas empatam que é muito bonzinho. E as pessoas aproveitam de pessoas boazinhas, pessoas que vivem se humilhando para ter atenção das pessoas, para ter amizade das pessoas, para ter uma relação com as pessoas. A gente precisa entender que a gente é diferente, então a gente precisa mais se entregar para Deus, se humilhar para dentro da gente e não ficar se humilhando para as pessoas. Espero que eu tenha sido claro com esse vídeo para vocês. Se serviu, se inscreva, ative o sino de notificações e também se inscreva. Dê seu like. Valeu, tchau.